O senador Magno Malta recentemente fez um discurso contundente em defesa da memória de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, que faleceu sob custódia enquanto aguardava julgamento. Durante seu discurso, Magno Malta atribuiu diretamente ao ministro Alexandre de Moraes a responsabilidade pela morte de Clezão, enfatizando que o pedido de soltura do Ministério Público foi ignorado, o que, segundo ele, resultou em uma morte evitável. Ele criticou duramente o Supremo Tribunal Federal, STF, e a condução do caso, chamando a atenção para o que considera uma perseguição política contra conservadores no Brasil. Além disso, Malta destacou a hipocrisia da extrema-esquerda ao defender apenas os mortos do lado ideológico oposto, enquanto, segundo ele, vidas conservadoras são ignoradas. A polarização crescente e a censura a veículos conservadores também foram temas abordados, com o senador denunciando ações do STF, que, de acordo com ele, tem silenciado vozes críticas ao status quo político. Assistam, deixe o seu like e siga o nosso canal. Campina Grande, colegas, muita gente de Campina Grande com quem tive oportunidade de estudar juntos e hoje colega de Vossa Excelência nessa casa. Senhor presidente, eu gostaria de nesse momento, me solidarizar. Nós não fazemos parte, nós temos divergências doutrinárias e políticas em algum ponto, não na vida, de maneira nenhuma, até porque a regra da boa convivência é o respeito, até quando as pessoas discordam 100% uma das outras, e não é o meu caso com Vossa Excelência, que com Vossa Excelência acho que a única diferença é que Vossa Excelência mora na Paraíba, eu moro no Espírito Santo, mas todos somos brasileiros, né? E todos somos baianos também. O Brasil nasceu na Bahia, todo paraibano é baiano, todo rio-grandense é baiano, todo paulista é baiano, porque foi lá que o Brasil nasceu. Mas, senhor presidente, de uma maneira muito específica, eu quero me solidarizar com a Jane. Quem é a Jane, senador Exalci? A Jane é a esposa do Clezão. O Clezão morreu dentro da papuda, senador veneziano. Morreu nas vísceras do Estado. Hoje, na CCJ da Câmara dos Deputados, em que eles estão discutindo a anistia para os presos do dia 8, pessoas inocentes, que por conta dos seus sonhos, dos seus ideais, estiveram aqui em Brasília, e todos nós sabemos que nós estamos vivendo num país onde vaca não reconhece bezerro, onde não há um ordenamento jurídico em voga e onde a afinada Constituição já faz um tempo que faleceu. Senhor presidente, me dirigindo a Vossa Excelência para dizer que a viúva do Clezão hoje, com as filhas na CCJ, assim como a esquerda reclama a morte do Herzog, jornalista e advogado, nos porões da ditadura, tudo eles se lembram. Aqui tem até uma medalha que as pessoas recebem, uma premiação que foi criada aqui nessa casa, como tantos outros. O Clezão morreu na tutela do Estado. E hoje lá na CCJ, o deputado Túlio Gadelha se dirigiu à viúva de Clezão e suas filhas, e aqueles que lá estavam, clamando por justiça, de que os pares dele que ali estavam glamourizando, embora tenha morrido, mas um terrorista. Clezão morreu como terrorista. Qual foi o crime que ele cometeu? E aí, olhem em que país estamos vivendo. Não é o povo brasileiro em si, porque o povo brasileiro só ele pode por ele.
Mas nós estamos vivendo num país em que uma pessoa inocente, um trabalhador, morre nas vistas do Estado, senhor presidente, e com pedido de soltura da PGR por não ter provas contra ele e com diversos laudos de comorbidade. Ele foi mantido lá de forma perversa pelo ministro Alexandre de Moraes. E só isso é um fato determinado para pedir-se o impeachment de Alexandre de Moraes. Impeachment esse que tem que vir da sociedade e da Câmara dos Deputados, para que as pessoas entendam que essa casa funciona como juiz. Funciona como juiz. E isso é até difícil as pessoas entenderem, eu estou aqui tentando explicar, porque se um deputado assina o pedido, ele então cria inviabilidades jurídicas, porque essa casa será o juiz de um impeachment. O cara é sabatinado aqui, o cara é ouvido aqui, aprovado na CCJ ou desaprovado, nunca vi ninguém desaprovado, porque muitas vezes os senadores vão para lá elogiar o currículo do cara, e quando está cheio de processo no Supremo, o discurso dos caras é mais ou menos assim: lembra-te de mim. Das vezes que eu participei de sabatina aqui, eu não consigo me lembrar de outros, mas parece que só eu sabatinei. Na época de Alexandre de Moraes, ele foi atacado de forma vil por esse PT que está aí, que hoje vive de consórcio com ele. Randolfo chamava ele de advogado do PCC, entrou no PGR, chamando ele de golpista. Hoje são amiguinhos. Agora o Clezão, que morre na tutela do Estado, por conta da perversidade de um ministro. E alguém diz, mas a gente fala em Alexandre de Moraes, foram palavras também do senador Pacheco, quando nos recebeu de forma educada no seu gabinete, de que é preciso entender também que a Suprema Corte, ela forma a maioria. Ora, então todos são coniventes. E eu tenho dito que o Brasil hoje não passa de um consórcio de perversos, que envolve do PCC ao Comando Vermelho, ao MST, ao Executivo e à Suprema Corte desse país. Essa mulher que é minha irmã em Cristo, é evangélica, membro de uma igreja evangélica aqui de onde o Clezão fazia parte, e não é esse o mérito. Qualquer pessoa, eu visitei, eu estive na colmeia todos os dias, eu implorei a CPMI, senhor presidente, eu chorei e implorei à Comissão de Direitos Humanos, que direitos humanos não tem nada, é só audiência pública, para que fosse a colmeia ouvir aquelas mulheres com câncer, com comorbidade, pressão alta, com depressão, diabéticas, que estavam presas, e uma das quais eu visitei quase toda semana, a todas, e escreveu na estátua com um batom: perdeu, mané. Eu não vou perguntar a Vossa Excelência de quem é essa frase, mas o Brasil sabe de quem é a frase: de Barroso, presidente da Suprema Corte. Alguém agiu com ele? O CNJ tomou alguma providência? Não, porque o CNJ agora é um outro poder. Foi um monstro que esse Senado criou e que eu fazia parte. Mas não foi nesse sentido. Nós criamos uma comissão de ética para que pudesse policiar as ações do Suprema Corte. Mas nós erramos, senhor presidente. Nós colocamos que o presidente da Suprema Corte se tornaria presidente do CNJ. Nós demos 2 colegiados para um homem só fazer o que está fazendo. O Suprema Corte manda, prende. Essa mulher pegou 14 anos de cadeia porque escreveu perdeu o mané. Quem foi que falou perdeu o mané? Barroso. Ah, agora eu sou criminoso, eu sou antidemocrático porque eu estou dizendo que foi Barroso. Foi Barroso. Quem é culpado da morte de Clezão? Alexandre de Moraes. Perverso, sem sentimento, sem alma, sem qualquer senso de misericórdia. Eu fui a presidente do Supremo, Rosa Weber, a abortista. Fui visitá-la com o Marinho e com o Mourão. E eu disse a ela: ministra, a senhora é presidente dessa corte, gostaria que a senhora fosse à colmeia
É um pavilhão, com 300 mulheres em cada pavilhão, com 2 banheiros, senador veneziano, 2 banheiros. Eu não vi a Comissão de Direitos Humanos desse Senado, comandada pelo senador Paim, moveu uma palha para visitar essas pessoas. A CPMI não visitou, o presidente não visitou, a relatora não visitou. Como que você é acusado de um crime? Vossa Excelência já foi ordenador de despesa, foi prefeito. Como que teus adversários lá te acusam de uma coisa e o Ministério Público não vai te ouvir, o juiz não vai te ouvir? Isso não existe. Ninguém foi ouvido, os advogados foram desrespeitados, o AB não saiu na defesa, o ministro Alexandre de Moraes humilhou os advogados. Mas tudo isso vai tomando outro contorno. Esse tumor foi crescendo. Senhor presidente, veio a furo. Ele veio a furo e o pus está saindo e está fedendo. O mundo inteiro tomou conhecimento. Dia 7 de setembro agora, o povo estava na rua sem medo, para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que fazer isso em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. Fora Moraes! Senhor presidente, não vai ser um macho que tem 2 braços igual a mim, 2 pernas, que vai me intimidar, não. Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Acho que essa casa, na sua posição de juiz, o presidente Pacheco recebeu o pedido de impeachment, que foi entregue pelos deputados. Se vai ser aprovado ou não, não é problema dele. Porque a conversa que sempre se ouviu nesse plenário é que, mas não passa. Tudo bem, não passa. Quem quiser votar contra, que vote. E quem entende, que vote a favor. Não entendi, senhor presidente. Ah, tem mais orador? Eu pensei que só era eu. Porque você ficou olhando tanto para mim que eu falei, ele está mandando eu ir. Então, só repõe meus 30 segundos. Senhor presidente, eu vou encerrar dizendo mais uma vez que o comportamento desse deputado Túlio Gadelha, ele não tem coragem de olhar nos olhos dessas filhas, a mulher do Clezão. Eles evocam tanto o Herzog e a sua família. E hoje a ditadura do proletariado está instalada no Brasil. A Jane, as filhas e a todas as mães e pais, advogados, maridos, mães que estão presas com 17, 14 anos, presas pelo mesmo tribunal que inocentou César e Batiste, presos, condenados pelo mesmo tribunal que aprovou a graça que Lula deu para um terrorista, senador Zalci, que queimou criança com a família viva dentro de casa. O mesmo tribunal que dá 15, 17 anos sem ouvir para uma pessoa, porque estava aqui no dia 8. Foi uma catarse. Teve vandalismo? Teve. Quebraram as coisas? Pague. Mas na primeira instância, no juiz natural, não é no Supremo Tribunal Federal. Onde há vandalismo, e esse foi sempre o meu levante contra o MST, Black Blockers, mas esses não são punidos de nada. A Jane, mais uma vez, entra todos os sofridos desse dia. Vai aqui a minha solidariedade e a minha vergonha desse deputado de, no meio de um debate. Aliás, o PT, a esquerda, sabe fazer isso muito bem. Ontem eles impediram de que o relator fosse lido pelo nosso querido Valadares, um jovem deputado que é o relator dessa anistia. Mas Figueiredo, ao sair do governo, disse que estava fazendo anistia para essa gente que está hoje no poder, que voltaram do exílio. Mas um dia nós nos arrependeríamos dessa atitude que o Brasil estava tomando com a volta desses perversos que estão hoje no poder
no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno Malta, a sua participação. Senador Zequinha, por gentileza, convido a nossa tribuna. Vai ter sexta-feira?